Olá, seja bem-vindo ao canal e aproveite essa jornada sobre a história do Brasil. Em 22 de abril de 1500, um novo capítulo da história mundial começava a ser escrito nas terras que viriam a ser chamadas de Brasil. Uma frota liderada pelo navegador português Pedro Álvares Cabral avistou a costa brasileira, marcando o primeiro contato oficial entre europeus e a terra que os nativos chamavam de Pindorama. A vastidão da terra, coberta por uma exuberante mata atlântica, impressionou os portugueses. Os primeiros encontros com os indígenas, habitantes originais dessas terras, revelaram um povo com cultura e costumes próprios, tão diferentes dos europeus. A primeira missa realizada em solo brasileiro simbolizava a imposição da fé católica e da cultura portuguesa aos nativos. A partir desse momento, a história do Brasil se entrelaçaria para sempre com a da Europa, em um relacionamento marcado por trocas culturais, exploração e conflitos. Antes da chegada dos portugueses, o território que hoje conhecemos como Brasil era habitado por uma grande diversidade de povos indígenas. Estima-se que milhões de nativos, divididos em diferentes grupos e etnias, ocupavam a região, cada um com sua língua, cultura e modo de vida. A chegada dos portugueses e a subsequente colonização tiveram um impacto devastador sobre os povos indígenas. A exploração do território, a imposição da cultura europeia e a disseminação de doenças até então desconhecidas dizimaram milhões de nativos. A escravidão, inicialmente utilizada para a exploração do pau-brasil, se intensificou com a introdução da cana-de-açúcar, marcando um período sombrio na história do Brasil. Apesar da violência e da exploração, a cultura indígena deixou marcas profundas na identidade brasileira. O século XVI viu o Brasil se transformar em um importante produtor de açúcar, uma especiaria altamente valorizada na Europa. A cana-de-açúcar encontrou no clima tropical e nos solos férteis do Nordeste brasileiro condições ideais para o seu cultivo. Grandes propriedades rurais, os engenhos, surgiram por toda a região Nordeste, movidos pela mão de obra escrava africana. O tráfico negreiro trouxe milhões de africanos para o Brasil em condições desumanas. A violência, a exploração e a desumanização marcaram a vida desses indivíduos, arrancados de suas terras e submetidos a um sistema cruel e opressor. Quilombos, comunidades formadas por escravos fugitivos, surgiram em diversas partes do Brasil, representando a esperança de uma vida digna e a luta contra a opressão. O Quilombo dos Palmares, liderado pelo lendário Zumbi, se tornou símbolo da resistência negra à escravidão. No final do século XVII, uma nova onda de euforia tomou conta do Brasil, a descoberta de ouro nos sertões de Minas Gerais. A corrida pelo ouro transformou a paisagem do interior do Brasil. Vilas e cidades surgiram da noite para o dia, abrigando uma população heterogênea de aventureiros, comerciantes, escravos e artistas. O ouro encontrado em Minas Gerais enchia os cofres da coroa portuguesa, que impôs um rígido sistema de controle e taxação sobre a extração do metal precioso. A descoberta do ouro provocou um deslocamento do eixo econômico e político do Brasil, do Nordeste açucareiro para a região Sudeste. Um grito de independência ecoa. O Brasil rompe laços com Portugal. O século XIX amanheceu com ventos de mudança soprando pelo Brasil. As ideias iluministas, que pregavam a liberdade, a igualdade e a fraternidade, encontravam eco na colônia, inspirando movimentos emancipacionistas e questionando o domínio português. Em 1808, a família real portuguesa, fugindo da invasão napoleônica, chegou ao Brasil, transferindo a corte portuguesa para o Rio de Janeiro. Esse evento histórico teve um impacto profundo na colônia, impulsionando uma série de transformações políticas, econômicas e sociais. Em 7 de setembro de 1822, às margens do rio Ipiranga,
Dom Pedro I declarou a independência do Brasil, rompendo os laços coloniais com Portugal. O grito de independência ou morte ecoou por todo o país, marcando o nascimento de uma nova nação. A independência do Brasil, no entanto, não se deu de forma pacífica. Um império em construção, Dom Pedro II e o progresso do Brasil. Após um período conturbado que culminou na abdicação de Dom Pedro I em 1831, o Brasil viveu um período de regência até a coroação de Dom Pedro II, em 1840. Dom Pedro II era um monarca culto e apreciador das artes e das ciências. Seu reinado foi marcado por investimentos em educação, cultura e infraestrutura, com a expansão da rede ferroviária, a implantação do telégrafo e o incentivo à imigração europeia. A abolição da escravidão, em 1888, marcou o fim de um longo período de exploração e injustiça, mas também gerou insatisfação entre os senhores de escravos, contribuindo para a crise do regime monárquico. A República. Uma nova era chega ao Brasil. Em 15 de novembro de 1889, um golpe militar liderado pelo Marechal Deodoro da Fonseca proclamou a República no Brasil, pondo fim ao Império e instaurando um novo regime político. A República, no entanto, não trouxe consigo a solução para os problemas crônicos do Brasil. A Primeira República, também conhecida como República Velha, 1889 a 1930, foi marcada por eleições fraudulentas, coronelismo, revoltas populares e pela exclusão social da maior parte da população. No campo cultural, o Brasil vivia um período de efervescência, com o surgimento de movimentos artísticos inovadores, como o modernismo, que buscava romper com os padrões estéticos europeus e criar uma arte genuinamente brasileira. O Brasil, no cenário mundial. Guerras mundiais e mudanças sociais. A Primeira Guerra Mundial, 1914 a 1918, marcou a entrada definitiva do Brasil no cenário internacional. Embora tenha inicialmente se mantido neutro, o Brasil declarou guerra à Alemanha em 1917, enviando um corpo médico e navios mercantes para o conflito. A guerra provocou um aumento na demanda por produtos brasileiros, como café, açúcar e borracha, impulsionando a indústria nacional. A Revolução de 1930 pôs fim à República Velha, levando Getúlio Vargas ao poder. Vargas governou o Brasil por 15 anos, 1930 a 1945, implementando uma série de reformas sociais e trabalhistas que mudaram a face do país. A Segunda Guerra Mundial, 1939 a 1945, também teve um impacto significativo no Brasil. Brasília, um sonho. Concretizado no Planalto Central. Após a Era Vargas e um breve período de redemocratização, Juscelino Kubitschek de Oliveira assumiu a presidência do Brasil em 1956, com a promessa de realizar 50 anos em 5. Seu governo foi marcado por um ambicioso plano de desenvolvimento econômico e pela construção de Brasília, a nova capital do Brasil, no Planalto Central. Inaugurada em 21 de abril de 1960, Brasília representava o sonho de um Brasil moderno e desenvolvido, rompendo com o passado colonial e com a centralização do poder na região sudeste. A fundação de Brasília marcou o início de uma nova era para o Brasil, um país em busca de seu lugar no cenário internacional e de soluções para os desafios de um desenvolvimento desigual e de uma sociedade marcada por profundas disparidades sociais. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, compartilha e se inscreva no canal. Até a próxima!